Seja muito bem-vindo ao podcast A Palavra do Especialista. Aqui a gente conversa com profissionais que realmente vivem o que fazem. Pessoas que transformaram experiência em autoridade e propósito em resultado. E hoje a nossa convidada é a prova de que grandes histórias podem começar de forma simples, mas com muita coragem, criatividade e coração. Eu recebo Valesca Geara, CEO da Turminha Tindolelê, uma empresária que há 22 anos leva alegria, recreação e experiências inesquecíveis para crianças e famílias. A Valesca é uma líder nata, uma mulher movida por energia, empatia e conexão com as pessoas. Mãe, avó, apaixonada estudante de psicologia, é alguém que acredita que fazer o outro sorrir também é uma forma de transformar o mundo. Valesca, seja muito bem-vinda à Palavra do Especialista. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. E nem eu sabia que eu era aquilo tudo ali. Ah, isso É, porque eu te conheço e você é, com certeza. Eu fico lisonjeada com o convite e às vezes é necessário a gente se ver, né? Ver o outro falando da gente, a visão que o outro tem da gente. E agradeço pelas palavras, agradeço pelo convite. Ah, que bom receber você aqui na Palavra do Especialista. Principalmente porque a gente vai começar falando aqui da Turminha do Tindolelê, Turminha Tindolelê, onde você começou com apenas R$15. Como foi isso? Isso é verdade. Como foi isso, Valesca? Bem artesanal. Eu tinha feito, eu acho que 2 ou 3... Eu tive 2 ou 3 experiências numa festa, ajudando uma pessoa, e aquilo ali eu achei incrível, assim, né? E quando meu filho mais velho, né, ele estava fazendo 2 aninhos, eu falei assim, eu gostei, vou aplicar alguma coisinha ali na festa dele. Você estava ajudando uma pessoa com a festa dela, é isso? E daí eu falei assim, poxa, é interessante. Eu tinha gostado do que eu tinha feito, do que eu tinha visto. Então eu falei assim, eu vou praticar isso na festa do meu filho. Daí, por que os R$15? Uma festa mais humilde, o que a gente preocupa? Cachorro quente, pipoca, não sei o que, a gente preocupa em uma decoração bonita. E eu falei assim, não, eu comprei 3 metros de corda, 3 metros de corda, que era para fazer a recreação. Amarrar as crianças, não. Não. Os meus eu também. Poderia, porque eram convidados meus, né? Não, dos outros eu não posso, mas assim, né? Então eu comprei 2 sacos de corrida do saco, aqueles mais baratos que tinha. As tintas, eu lembro que eu não comprei guache, eu comprei a tinta própria mesmo para pele, mas aí eu comprei só as cores primárias. Por quê? Você mistura o vermelho no branco da rosa, e você mistura o verde com o amarelo, e dali você vai fazendo as cores, né? Então, eu comprei uma bomba, hoje eu tenho estoque de bomba, estoque de maletas de pintura, né? Hoje o investimento é muito maior, né? Também são 22 anos, mais de 22 anos. Né? Quase 23. E aí eu comprei aquilo ali, os meus R$15. Quando eu fiz, a minha mãe, ela fez uma casinha de fantoches com a porta do guarda-roupa. Um guarda-roupa velho que a gente tinha lá, e ela fez a boneca de fantoche. Eu tenho ela até hoje, a Margarida. Inclusive, tem muita gente que tem memória afetiva da Margarida. Eu já estou fazendo a 2ª geração, né? Crianças, por exemplo, que eu fiz festa com 10 anos, hoje está com 30 e pouco, já tem filho e já está me contratando. Então foi assim, foi esses R$15 que eu gastei com esses itens, e aí eu comecei. Eu não tinha computador na época, eu não tinha impressora, nem o telefone era meu, o telefone era da minha mãe que morava perto. Eu tinha um celular. Era fixo, né? Pra quem não conhece, telefone fixo é um telefone que fica fixo. Ele fica fixo na parede, toca. E tinha um fio ainda que você ficava preso. Exato. Aí você falava assim, o que é isso? Aí você pegava o telefone, colocava no ouvido, não tinha vídeo. Não, né? Não podia existia. Falar, oi, tudo bem? Não mandava um WhatsApp, era um telefone fixo. Você tinha que ficar em casa, né? Que as pessoas ficavam em casa. Não, aí tem uma história interessante sobre isso também. O que aconteceu? Nessa festa, no dia seguinte, ou na mesma semana ali, eu falei com meu primo, eu falei assim, eu vou ser empresária. Minha empresa vai chamar Turminha Tindolelê. Ele falou, o que é isso, Valesca? Eu falei assim, eu vou fazer o que eu fiz na festa do Bernardo, mas eu falei muito solto, e aí eu comprei uma folha de papel verger,
na papelaria e fui na casa do meu primo, ele fez a arte, inclusive eu poderia ter trazido. Ele fez o quê? A logo? Ele fez a logo e exatamente 10 cartõezinhos cortados à mão. Temos palhaço, princesa, não sei o quê. E eu tinha... Desculpa, nada, né? gente, mas eu... Você era tinha a vontade. imaginação. Eu tinha a vontade, talvez. Entendi. E daí... Mas eu precisava ganhar dinheiro e eu não sabia do mercado em si. Eu distribuí aqueles cartõezinhos, eu nem consegui distribuir todos. Tipo assim, foi para 3 lojinhas de festa aqui em Juiz de Fora. Até lojas interessantes. Mas a loja que estava fechando, uma cliente, eu ainda brinco, eu chamo ela de cobaia, a Viviane, ela pegou esse cartãozinho. Só que nesse período eu comecei a trabalhar numa papelaria. Aí eu falei assim, mãe, só me liga se o Bernardo, se acontecer alguma coisa com ele, não passa, porque eu tô no meu primeiro dia. Nessa época. Só o Bernardo. E aí ele tava com 2 aninhos, né? E aí a minha mãe simplesmente passou o telefone da papelaria, que era o meu primeiro dia, para uma cliente. Então eu falo assim, que minha mãe ela tem culpa de muita coisa ali. E aí também eu vejo plano de Deus nas coisas, né? Tipo assim, porque era muito incomum. E a cliente falou assim, eu vi o seu cartãozinho, eu tô precisando para sábado agora, tal. Eu falei, eu preciso ver se eu tenho data. Mas hoje em dia é muito real isso. Hoje em dia eu realmente não tenho data. Você fez tipo... Gente, essa pessoa, vou te falar, você fez tipo... tem que ver se vai dar pra eu fazer não, isso. mas é porque não foi nem pra falar que eu era conhecida. Era simplesmente porque eu tive aqueles 2 segundos de pensar. Entendi. Entendeu? Então, dali é que começou essa história. Daí eu ficava olhando assim pra minha patroa toda desesperada, porque eu no telefone, meu primeiro dia, eu falei assim, desculpa, tal. E aí eu topei e peguei. Aí eu falo, aqui em Juiz de Fora tava lançando a primeira casa de festa, pra quem é da minha época. Eu não sou da sua época. Nossa, como é que foi? Me conta. Fast Point. Tá. E daí, essa moça, que é a Paola, ela é muito legal também, ela estava no buffet, que era um salão de prédio, assim, que a gente também faz muito hoje em dia, e ela estava com o buffet dela ali. E aí ela falou assim, nossa, vocês são incríveis, incríveis. E eu lembro dela ter falado, vocês estão há muito tempo no mercado? Eu falei assim, sim, muito tempo. É relativo, o que é tempo? Exato. Aí eu fiquei assim, há 2 horas, mais ou menos. A 120 minutos no mercado. No caso, né, depende do ponto de vista. O que é muito tempo para mim, o que é muito tempo? E daí ela gostou muito do que ela viu, foi tudo improvisado. Tipo, a roupa do palhaço, eu não tinha dinheiro para comprar um tecido de bola. Eu tinha tinta velha em casa e pintei um tecido azul também muito antigo de bola e tal. E daí foi indo, assim. E você começou só você? Era só você que fazia? Peguei 2 amigas. Eu não sei se vocês lembram também de uma loja que chamava Demandos. Aí eu peguei, não tinha uniforme. Claro, gente, Demandos. Aí tinha as camisas de bonequinha, assim, e aquelas sapatilhas que era da Melissa, só que eu jamais teria condições com Melissa. Aí tinha aquelas falsa Melissa, bicudinha. Gente, é até interessante ver o histórico mesmo. E daí desde sempre, eu me preocupei em ter um uniforme, sabe? Umas buchinhas assim diferentes da época, né? Hoje em dia o cenário mudou, a gente se apresenta de uma outra maneira, né? E aí foi assim, a gente fez a primeira festa, de início assim, essa moça gostou muito da gente e já chamou pra gente trabalhar no Fast Point, né? Ela já era dona do... Ela ia abrir, tipo assim, isso aconteceu em janeiro, ela ia abrir em fevereiro. Entendi. E nem nos maiores sonhos eu imaginava que alguma coisa dessa existiria, né? É tipo as casas de festa de hoje em dia, que existem tantas em Juiz de Fora. E daí, realmente, eu acabei me destacando lá, eu que coloquei, né? Eu me responsabilizava para a equipe. E, de fato, assim, com 19 anos eu tinha, já quase fazendo 20, eu nem tinha noção que eu sabia liderar. Depois que minha mãe falou assim, Valesca, é desde sempre. Você que mandava nas brincadeiras, você que saía para defender as coisas e tal. Né? Então, eu cuidava ali da equipe, só que ali, de fato, foi uma vitrine. O que acontece? Uma água. Pode tomar uma água, gente. Depois da água da Valesca, ela vai falar o que acontece. Um brinde, então. Obrigada. Então, o que acontece? Vai, conta pra gente. Então, ali foi, de fato, uma vitrine. Não posso...
Só que aí chegou um momento que as pessoas queriam mesmo aquilo. E daí os sócios lá falaram assim, não, Valesca, você tem que dar prioridade. Então eu tive essa sensibilidade também de falar assim, não, eu entrei primeiro com a Tindolelê. Na real, eu tinha feito uma festa. Mas no meu coração aquilo ali já estava pronto. Então você diz no sentido de que te deram ali uma pressionada para você dar prioridade pro espaço. E você deu prioridade pro seu negócio. Mas eu falo que é uma sensibilidade que nem eu sabia que existia. Eu poderia tranquilamente, eu não tinha onde cair morta. Eu poderia tranquilamente, mas é verdade, tipo assim, eu trabalhava na papelaria e fazia lá à noite e bombou o lugar, assim. Eu poderia tranquilamente ficar ali na segurança, porque eu era muito benquista ali, mas eu me posicionei como, não, eu sou dona da Tindolelê. Era uma festa, 2 no máximo que eu tinha feito. E eu não sei, assim, foi a sensibilidade, não sei explicar. E você fazia, na verdade, nessa época, essa coisa do... Eu tô falando real, você não lembra. O salão, ele era comum? Ou esse foi o primeiro de Juiz de Fora? O primeiro de Juiz de Fora com esses brinquedos, assim, tobogã. Era uma coisa de louco, assim, cama elástica dentro do salão, fliperama. Foi o primeiro mesmo aqui. E de lá você fazia? Os de lá, você era fixa de lá? Existia também uma outra casa, que hoje em dia são 3 salões, que eu até gosto muito, né? Lá no Manuel Honório. Mas o mais imponente da época era esse. Que hoje em dia não existe mais. Aí esse não existe mais? Não. Entendi. E aí de lá você começou a fazer na casa das pessoas? Porque lá foi uma vitrine. Ah, você faz fora daqui? Eu falava que fazia, até porque eu comecei dessa maneira. E também, às vezes, a pessoa não queria fazer dentro de uma casa de festa, ou já estava com uma festa agendada e precisava de um recriador. Mas você é muito diferenciada. Usava muito na primeira pessoa, porque durante muito tempo o destaque era a Valesca. Mas você sempre levou outra pessoa? Você nunca fez só você? Nunca. E é uma coisa que eu prezo até hoje. Até hoje eu estava terminando de negociar com uma cliente. Ah, tem 13 crianças e eu quero pinturinha. Eu falei, olha, eu fico fixa uma na pintura e 2 soltas para pintura, para brincar. Não eu, Valesca, mas eu tenho um recriador fixo na pinturinha, ou que seja eu, porque eu amo também. Hoje em dia eu vou menos a campo. E aí o destaque era a Valesca, mas eu sempre trabalhei com um suporte ou 2, sabe? Aí foi indo, né? Aí foi acontecendo. Um indicava para o outro indicava para o outro, e o outro indicava para o outro, e daí... E você teve um ponto de virada, né? Com certeza, isso aqui agora é um negócio mesmo, né? Não. Eu acho... Não, obviamente que teve alguns insights, algumas marcações na história, assim. Mas eu acho que foi muito o rumo, assim, sabe? Quando eu vi que... Eu falei, caramba, isso é um negócio. Foi quando a minha filha, a Linda, aí já existia a Linda, estava tendo na TV Repórter Mirim. Uma coisa que tinha, não sei se ainda tem. E ela escreveu uma redação falando mamãe empreendedora. Ah, que bonitinho. E ela foi escolhida, tipo, em 5.000 crianças, ela foi escolhida com a redação dela. Porque aí ela contou isso que eu te contei. E daí, ali eu falei, poxa... E também a concorrência, porque eu reinava quase que absoluta. Já existia pessoas muito boas aqui, não muitas. Existiam poucas empresas, ou que se considerava empresa mesmo. Mas depois foi chegando mais perto, eu falei, opa, tem que tomar um cuidado. Porque até então você fala, não, vou manter essa fantasia assim, porque é só eu mesma. Vou... Não era nem voluntariamente, mas é quase que isso, né? Agora, o mercado de festa, ele é muito dinâmico. Muito, né? Muito. E aí, eu assim, o que eu vejo, né? Agora eu tenho filha, tem 6 anos que eu tenho filha, aí eu fico pirando nas festas, o que vai ser, o que eu vou fazer. E esse ano me deu muita vontade de fazer uma festa anos 80, assim, sabe? Pra ela ou pra você? É pra ela. Ah, entendi. Mas pode ser que eu faça que mude, pode ser que você faça um outro tema, entendi.
Mas... Ou talvez você vai realizar o seu tema na festa dela. Tá tudo bem também, eu super entendo. Não, é só porque fica feio fazer Sim. pra mim. Não, tô zoando, mas olha só. E aí, assim, isso é uma coisa interessante, porque eu penso assim, você vai fazer a festa no salão, ou você vai fazer a festa como a primeira vez que a gente trabalhou, né, que eu te contratei, que a gente trabalhou junto, foi num sítio. Foi numa grande, daí eu vou soltar um plot agora. Fala. Na hora que eu olhei, eu falei assim, cara, ela é muito famosa, eu sou muito fã dela. Ai, gente. Juro. Ela nem sabe disso, eu acho que eu nunca te falei. Eu acho que eu nunca te falei, tem anos. Mas eu achava assim, tipo, meu Deus, porque eu era muito fã do que você participava, era TQ. É TQ, não é? Só que eu nunca fui assistir, eu era louca pra ir assistir. Muito fã, mas nunca fui assistir. Mas eu admirava. E na época nem tinha essa facilidade de internet, YouTube, né, assim. Então eu nunca tive oportunidade, até porque geralmente acontecia mais aos finais de semana e daí a Tindolelê já estava acontecendo. Então tem um motivo. Sim. Mas de qualquer forma eu te achava muito famosa. E acho ainda. Obrigada. E olha, foi a primeira vez que a gente se encontrou nessa festa, eu fiquei lisonjeada, assim, fiquei maravilhada com o seu trabalho, porque é realmente diferente, você sabe que é diferente. E aí, pensando esse ano em fazer uma festa anos 80, né? E quando eu brinco que tô falando festa anos 80, tô falando, de repente uma festa em casa, uma festa mais intimista. Mas a gente sempre pensa que a recreação é uma coisa que tem que ter, né? Que faz diferença, que dá riqueza à festa. Eu acho. Eu tava conversando também com uma outra cliente, às vezes o pai investe, não que eu não acha bonito, necessário, porque eu acho que são lugares diferentes. Claro. Mas eu estava conversando com uma cliente sobre memória. Depois que o cliente contrata, ele já no próximo ano ou nos próximos, ele fala, Valesca, eu vou basear minha festa em você. Você tem a data? Acabou de acontecer ontem 2 vezes. Então, porque fala assim, não tem preço, é indispensável. É isso. Depois que experimenta e que acontece mesmo a festa, ele fala assim, caramba, eu tô em paz aqui. Não porque se é festa de criança e o pai também não quer se comprometer, interagir em alguma coisa, não tô falando interagir em brincadeira, porque tem pai que ama que os adultos brinquem, tem outros que não. É só a gente, eu falo assim, personalizar, olhar o cliente como único. Sim. Então, às vezes, um cliente fala assim, aconteceu até com a sua própria festa, essa do Frozen. Nossa, eu quero igual a da Roberta, porque foi incrível e tal. Eu falei, cara, a energia não é... Não era nem o cliente em si, era o ambiente. Ali tinha aquele palquinho que rodava, eu acho que fez diferença. E eu não imaginava que aquilo ali ia evoluir daquele jeito. Foi muito legal, né? Foi. Vamos contar o que foi que aconteceu. Então, a gente fez um show de talentos. Eu falo assim, e de ano para ano a gente faz uma coisinha diferente, né? Assim. E daí eu vou dando sugestões para o cliente fala que sim ou que não. Mas eu falo assim, tem hora que chega no ápice, que aí você fala assim, o que eu vou inventar esse ano? E daí foi a Liz até que queria, né? A Liz queria cantar. Alguma coisa pro microfone. Isso mesmo, ela queria cantar e a Valesca falou, eu tenho um show de talentos. Show de talentos. E ainda não fiquei era em nem dúvida, né? Você chegou até a pedir, eu acho que... Como é que chama aquele que karaokê. Um karaokê. Eu falei, olha, eu não tenho karaokê, mas eu tenho um show de talentos. Gente, dava disputa para as pessoas cantarem. E como é que chama aquela música que todo mundo conhece? Qual? Livre Estou? Evidências. Evidências. Cara, todo mundo queria cantar Evidências. E aí também não era só cantar, por exemplo. Tinha aqueles que dançavam. Os adultos foram dançar. Tinha os que faziam mágica. E aí os adultos começaram a disputar espaço com as crianças. Até que a Valesca falou, Roberta, eu preciso acabar. Não dava. Tipo assim, o salão já me olhando com cara quase que feia, porque tinha que cantar o parabéns. Exato. Aí, enfim, mas foi incrível, assim. Então a gente tem esse olhar individual para o cliente. Pode não parecer, a gente tem ali os itens, né, que a gente já manda uma pré-lista, a gente obviamente que tem ali, tem isso, isso, isso e isso, mas, igual a cliente acabou de me ligar, eu estava falando com ela ali agora, é uma festa para 4 crianças. 4 crianças? Vai tomar um chazinho da tarde, a Branca de Neve vai lá tomar um chazinho da tarde com a criança. Eu falei, Valesca, mas podia ter alguma brincadeira, né? Daí ela já quer uma recreação para 4 crianças. Então, assim,
a gente pode dar um carinho para o cliente no sentido, poxa, são 4 crianças, você está contratando uma Branca de Neve, né? Então eu falei assim, não, vou criar um pacote personalizado, entendeu? Então assim, a gente tem o jeitinho ali de ouvir mesmo. Às vezes a gente faz até umas perguntas, eu falo assim, não, eu quero entender o cliente, a demanda dele. E a questão que você estava falando de festa em casa, a gente funciona em todos os locais. Tipo numa cobertura de uma casa, no salão de prédio, numa granja, na escola, festinha de escola pequena, festinha de escola maior. Aí, né, os outros tipos de cliente, empresa. A gente tem cantos reservados para casamento, por exemplo, né? O pai e a mãe quer casar. A gente fez uma de um casal de médicos e eles tinham uma filhinha. E daí eles tinham as daminhas e mais umas 4 crianças. No máximo ele chegava a 10 crianças. Mas ela falou, Valesca, não tem preço. Eles estão se divertindo, a gente está se divertindo. Tá todo mundo feliz. Né? Então, assim, então a gente também tem esse serviço, né, para... Então, onde cabe, eu falo assim, onde cabe criança, cabe a Tindolelê. E a gente, de vez em quando, dá uma palhinha ali numa festa de adulto, que adulto quer fazer uma festa, entendeu? Com uma brincadeira igual de criança. Aí a gente abre uma exceção, mas a gente costuma fazer uma coisa ou outra aplicando brincadeiras de criança para adultos. Mas é uma linguagem super bacana e a galera entra no movimento também. É a maneira de aplicar, né? E os personagens? Quando que foi que você... Teve um momento, um ponto de virada? Teve Você um lembra ponto. em que ano, mais ou menos, foi isso? Lembro. Na verdade, a gente sempre teve, como eu te disse, o nosso primeiro personagem foi um palhaço. Muito arcaico, muito artesanal. Gente, é só vendo foto para entender. E depois foi uma princesa, até bem bonita, né? Assim, um vestido bonito e tal. Mas era assim, eu lancei um Wolverine, lancei um Backyardigans, que hoje em dia nenhum dos dois se usa, né? E daí, por exemplo, às vezes o cliente, ele pedia um personagem, eu via a possibilidade de lançamento, porque a produção era nossa, né? Então a gente ficou aí uns 18 anos produzindo, né? E então a gente via essa possibilidade, mas era como eu te falava, assim, a gente não tinha aquele vamos lançar. E daí é o que eu falo, não vou dar palco, mas eu falo que a concorrência ela é extremamente importante pra gente, sabe? Porque aí chegou com os 2 pés na porta, assim, mesmo. E daí eu falei, não, ou eu murcho ou eu ajo, que ali foi Frozen, né? Tipo, a gente fazia, às vezes, 4 festas do Frozen num dia. Nossa. Porque era o boom do Frozen, foi o quê? 2014, Nem sei. 2014. Salvo engano, 2015, mais ou menos. Eu acho Frozen tão depressiva. Ela fica, livre estou. Mas você contratou Frozen. Eu contratei porque minha filha quis, mas eu acho muito depressivo. Inclusive, você falou assim, eu não queria que tocasse essa música. Aí não põe, pode pôr a mão que a pessoa congela, e aí apagou a memória da filha. Não, fiquei muito chateada. Mas aí você refaz aí, senão você vai fazer um antimate. Minha atriz não, mas a atriz é maravilhosa. Tô falando do filme, gente. Bom. É uma depressão toda aquilo. Ela ainda, inclusive, pediu pra eu não... porque eu não gosto dessa música. Essa música, por favor. Eu falei assim, então, você vai atrapalhar um pouco o meu trabalho. Pode ser que... E ainda tem uma coisa que eu falo pros meus clientes, eu falo assim, eu agrado, eu passo tapete vermelho e tal. Mas aí eu falo que é a segurança, quando você tem uma segurança no seu trabalho. Desde que não prejudique a minha marca. Claro, né? Então, assim, eu falo, o cliente pode pedir, eu faço, aconteça. Olha, você precisa fazer isso. Pô, é ilícito, não combina com festa de criança. Olha, eu vou te agradecer, né? Ou não faz parte do seu propósito, né? Do seu princípio. Eu não faço esse tipo de coisa. Aí você não vai aceitar, né? Mas, assim, é muito difícil eu não topar a ideia de um cliente. Então, eles falam, Valesca é louca, vou pedir que ela vai realizar. Então, menos eu que pedi pra não tocar a música triste da Frozen. Eu toquei. E ela tocou e falou, fica na sua, que a Frozen é triste mesmo. Até porque eu que mando na festa dos meus clientes. Desculpa. Mentira, gente, não é assim, tá? Por favor. Agora, olha só, hoje você falou que você tem muitas festas simultâneas. Sim. Como que você conseguiu, ao longo desses anos, né, desses mais de 22 anos, ajustar a sua equipe para que todas as festas que você consiga, né, para que em todas as festas você consiga atender com a mesma qualidade, com o mesmo padrão?
Isso foi um pouco difícil, assim, porque o que vem? A Tindolelê, ela vem da alma, é o feeling ali, é o talento que você tem, que às vezes o próximo não tem. Não que tenha menos ou mais, mas às vezes não tem habilidade para aquilo. Ou às vezes tem muita habilidade nisso, mas nisso aqui. Então, assim, eu falo que é uma coisa que veio muito de dentro, assim. E chegou um momento que eu percebi que as pessoas falam, Valesca, mas é você que vai? Daí eu vi que tinha alguma defasagem ali, eu pensei assim, opa, então minha equipe não está executando bem, que o cliente chega a ponto de me pedir, entendeu? Então eu identifiquei isso, eu percebi esse movimento, né? E aí eu falei assim, não, às vezes é treinamento, às vezes é, né? E daí foi fazendo mesmo um caminho ali, até eu realmente falar, não, a Tindolelê é uma coisa e a Valesca é outra. Eu amo estar nas festas, eu não tenho problema em estar nas festas. Mas eu acho que é até uma questão de reciclagem, sabe? Claro. Se eu tenho oportunidade de ir, eu vou, mas hoje em dia eu realmente, para conseguir fazer X festas, eu preciso dessa equipe funcionando, né? Então, eu tenho muita credibilidade, eu gosto, né? Eu acredito muito na minha equipe, eu falo que são profissionais muito interessantes, assim, direto eu descubro um talento específico que eu falo, caramba, essa daí vai me representar, vai. E tem aqueles também que são treináveis. Você vê que não tem o molejo, mas finge que tem o molejo, entendeu? A gente desenvolve o molejo neles. E eu também não gosto de pessoas com muita experiência, porque vem com um vício, então eu gosto de colocar eles no ritmo da Tindolelê. A gente faz treinamento muito esporádico, o meu treinamento é em campo. O que você acha que são os diferenciais do seu negócio, da Tindolelê? Cara, ontem eu aprendi uma coisa, cara, eu tô falando cara, mas tá tudo bem. Eu aprendi uma coisa que todo mundo fala assim, meu atendimento é bacana, eu entrego. Isso é o mínimo, isso é o básico, é o que você tem que fazer, né? Isso daí você não tá fazendo diferencial nenhum. Mas eu acho que é realmente o carinho com o cliente. Isso não é uma coisa que vem, que a pessoa tem, né? Que tem que ter no protocolo de venda, ou que tem que ter. A pessoa, hoje em dia, eu acho que ela cumpre o que ela tem que cumprir. E eu acho que é muito assim, o brilho no olho mesmo, que eu acho que é o diferencial, sabe? Eu acho que é a paixão no trabalho. Eu acho que isso é um diferencial mesmo. Não é o que é obrigado a se entregar, porque é obrigado a se entregar uma boa festa que você prometeu para o seu cliente. Né? Isso aí é o mínimo que a pessoa faz. Eu sou pontual. Isso tem que ser pontual. Tem que ser mesmo. O meu atendimento é legal. Tem que ser, senão você não fecha. Mas eu acho que o que difere mesmo é o relacionamento entre os colaboradores. E que eu falo que faz uma diferença também, por exemplo, são freelance. Então você não tem aquele contato direto todo dia. Então, tipo, quando se juntam, gente, parece literalmente um espaço de pessoas diferenciadas que estão ali, sei lá, fazendo o quê? Eles se zoam o tempo todo, eles se gostam, eles gostam de estar na empresa, sabe? Então, por exemplo, eu tenho pessoas na empresa que são formadas a médico hoje, dentista, muito bem sucedidos e que às vezes pede pra Valesca, deixa só eu. Deixa eu fazer uma princesa Deixa hoje. eu fazer uma princesa só pra eu matar a saudade. Acontece muito. Então, e eu sempre estimulei muito, assim, eu pego pessoas muito novas para trabalhar, eu gosto de trabalhar com meninas novas e rapazes também, mas eu falo que até para mexer com criança, eu falo que tem a questão maternal, né? A mulher, ela tem mais esse feeling. E tem as questões também de, às vezes, abuso, as pessoas pensarem, né, uma coisa ou outra. Então, eu tenho muito cuidado com isso também. Então, eu falo que a minha equipe é muito boa, sabe? Assim, entre eles, e eu estimulo muito eles. Vou até citar o exemplo de uma das nossas recreadoras. Ela veio de uma cidade pequena, ela passou na faculdade através de... que ela tirou nota muito boa, Enem, alguma coisa assim, e ela trabalhava na Tindolelê para completar o estudo dela aqui. A faculdade dela foi 100%, porque a nota dela foi muito boa, mas ela precisava morar, comer. Então, assim, hoje ela está
tão bem sucedida, é uma dentista. Larissa, um beijo. Mentira, eu não sei. É princesa, foi princesa há muito tempo, agora é dentista. Ela era mais recreadora, mas ela foi princesa também. Uma boa recreadora, mas hoje em dia eu vejo assim, eu me emociono de fato, sabe? Tem administradora, adulta, eu não vou Isso ficar é muito falando legal, nomes, né? Enfim, tem... E a Larissa, por último, me marcou muito agora, eu fiquei genuinamente feliz por ela, sabe? Assim, por eu ver a história dela e onde ela tá em pouco tempo, assim, né? Tipo, ela ter passado pela gente. Muito bom. Tem também, né, uma coisa que eu acho que é um diferencial e também... que Isso, por favor, fala o meu diferencial. Não, você cria... como cliente acha? Olha, você cria uma conexão. A minha filhada Valentina é doida com você. Pois é, a da Valentina eu fiz o quê? Com 2, 3 aninhos. E ela já da tá Mini, já 13? Tá com 13 anos. E assim, real. Ela é uma graça. A gente vê que a criança cria uma conexão, né, com aquela pessoa, né? E você tem essa coisa, você cria essa conexão. Sim. Uma coisa que eu acho que é desafiadora para mim, né, que eu gosto de crianças, mas gosto até a página entendi. 5. Super entendo. Você tá sendo discreta. Hoje eu tava num lugar que ela falou assim, eu odeio crianças. Então, ela falou, eu não serviria. Eu falei, tá tudo bem. Eu fico meio incomodada, mas tá tudo. E como é que você faz? Hoje a gente, né, assim, como é que você faz? Você chegou num evento, você tem aquela criança que às vezes é desafiadora. Como é que você faz? Né, você tem ali, sei lá, 10, 15 crianças que você tem que fazer o trabalho, deixar a coisa rodar e tem uma criança tentando te tirar do eixo. Acontece mais do que a gente imagina. Mas o que eu falo sobre? Hoje, eu estava conversando com a minha filha hoje, ela falou assim, é diferente. Tipo, ela estar num lugar fixo com X crianças por dia, né, que é o trabalho dela hoje, e você estar na festa por 2h30, né, você não, apesar da gente criar um vínculo ali com a criança, mas é desafiador. Eu já passei por situações assim, você sabe quem tá te pagando? Meu avô é tal pessoa. A criança? Criança. Gente! E de xingar, tipo, criancinha. Às vezes de xingar. Fora do ar eu vou falar uma outra coisa que eu não posso falar aqui. Desculpa, gente. Não posso. É um pouquinho mais antigo. Mas vocês me lembrem, tá? De falar, porque é interessante. Você não vai saber porque ela quer contar fora do podcast. Não posso, é uma coisa de não poder. Mas se quiser, manda um direct que a gente... Mas é o que eu falo com as meninas. A gente tem na minha visão, a gente tem uma porcentagem. Porque às vezes eu não quero brincar, brincadeira chata. Aí arrasta, a gente não quer. Às vezes a menina aqui tá louca pra brincar e tem sempre aquela que lidera o bando ali. A gente não quer. E a outra tá até com o olho brilhando porque tá amando. Meu Deus. E aí eu falo com a minha equipe. É muito desafiador o seguinte, eu falo. A gente foi pago para fazer a criança querer. E hoje em dia, por exemplo, tem o desafio do celular. Porque hoje em dia a criança quer ir pra festa... E fica lá no celular. Tipo, o joguinho tá ali, mas eu tô jogando com você, que tá jogando com outro, que tá jogando com outro, mas ali. Eu falo assim, não, isso aí é um desafio. Mas eu falo, você tá com uma festa de 20 crianças, 2 ali, 3 no máximo, não tá participando, não é um problema nosso. Então eu dou essa... Mas realmente, assim, já... Mas e o chato? Você propôs um negócio, ele fica... Então, eu vou contar algumas situações assim, conta pra gente. Eu vou contar. Tipo, mas não aquela grave, não posso. Não, tá, é muito grave. Não quero saber. Grave não. Eu falo assim, então, meu querido, deixa a tia falar pra você. Isso que é o trabalho da tia. Eu ganho dinheiro por isso aqui e eu preciso fazer acontecer. Então, assim, não tem problema você não querer. Mas você deixa a tia trabalhar. Entendeu? E eu tava falando com a minha filha hoje, eu sou muito do morde e assopra. Muito, funciona muito comigo. Sabe? Eu dou aquela chamada e daí eu já trago pra perto a ponto da criança virar fã. Entendi. Então eu tento realmente ensinar isso, porque a criança, hoje em dia, assim, hoje em dia não, eu acho que sempre teve, né? Os que desafiam, eu fui uma criança que desafiava. Você também. Você não. Foi. Sempre muito gracinha. Não, que isso, menina? A gente sabe. Gente, não, a gente claro sabe. que não. Pergunta pros meus pais.
Criança ótima. Ah, mas eu vou perguntar. Mas eu vou. Porque a gente já sabe, a gente vê o adulto, a gente sabe quem o adulto foi na infância. Claro não que tem não. como. Nada a ver. Então, a gente não tem tempo de educar uma criança na hora da festa. E não é o meu papel. Eu preciso deixar aquilo ali o mais leve possível. Eu preciso deixar aquilo ali o mais leve possível. Então, assim, não dá nem para explicar, porque eu falo, é de festa para festa, é de criança para criança. E como eu digo também, às vezes você vai falar, eu quero uma festa igual a da Roberta. Você pode ter os mesmos convidados, mudou o ambiente, mudou o dia da criança. E daí isso eu estudo na psicologia hoje em dia. Não existe igual. Ninguém é igual a ninguém, momento nenhum é igual a outro. Então, isso é uma coisa que eu pontuo bastante, sabe? Mas é sobre isso, assim. A gente já teve uma vez que a criança falou, não quero, brincadeira chata. Daí eu vou aumentando mais ainda o volume de voz. Aí eu dou um brinde. Ah, entendi. Ah, tá. Aí a criança fala assim, tia, eu quero brincar. Não, brincadeira chata, não brinca não. Agora é vingativa, gente. Ai, perdão. Já vingativa aconteceu. Com amor, né? Vingativa não, com gente, amor. não acontece sempre. Não ela acontece. morde a sopra, gente, mas ela não morde a criança. Não, por favor. Não, pode contratar. Nunca pode falar, mordeu uma criança. Por favor. Claro que não, lógico que Mas assim, é aquilo assim, é porque eu sou apaixonada, simplesmente. E seu filho e sua filha, todos os aniversários as pessoas ficavam, nossa, vai ser maravilhoso, porque a tia Valesca vai estar lá animando gente, ou não? Então, eles tiveram todas as festas, eu falo assim, quando eu explico para os pais, por exemplo, hoje eu tenho clientes que gastam 60, 70, 80 mil numa festa. De 4 horas para uma criança de 5 anos. Existe real, eu estou te garantindo. Entendi. Aqui em Juiz de Fora. Calma. Grudou. É porque meu anel grudou aqui. Perdão. Tem gente que gasta 60 mil numa festa, né? Gasta. Você, paga você 60 mil? Ah, querido, eu não estaria mais aqui para contar a história. Entendi. Você imagina se, né? Entendi. Não. Tá. Mas eu tô dizendo assim, num conceito festa. E eu explico pro cliente, às vezes ele começa a chorar muito ou não entende o que eu tô pagando 60 mil, você não, eu tô dizendo o cliente, mas tá caro, não sei o quê, poxa, mas o que é isso, Nana? Então, assim, o cliente, às vezes, ele fala, e eu falo assim, deixa eu te explicar, se você colocar um bolinho em cima da mesa, eu falo de coração, não é... Se você tá sem condições, um bolo em cima da mesa, 2 amigos e 2 bolas na parede, vai ter um significado enorme pra criança. Eu te garanto isso. Então, assim... Eu ia te perguntar isso, se você acha que a criança, que hoje mudou isso, sabe? Porque eu ainda acredito que a criança, ela é genuína, ela é criança, né? Mas eu falo assim, de fato, hoje em dia eu acho que está um pouco mais contaminado, tô dizendo, não necessariamente pelos pais, isso, eu acho que a tecnologia em si, né, esse IA, esse tanto de jogo, eu acho sim que influencia. Mas eu falo que a criança, ela tem uma pureza muito dela, assim, né? E eu falo assim, se ela se comporta da maneira dela não ter esse cenário que eu tô te passando, eu falo que é mais influenciado pelos pais. Eu acho. Mas seus filhos tiveram festas valescas de Tindolelê durante a vida? A recreação em si faltou bastante na festa deles. Mas foram festas, assim, alternativas demais, sabe? Eu sempre gostei de umas coisas assim, umas coisas meio sem tema. Uma fazenda que eu contrato um pônei para dar voltinha com as crianças. Uma confeitaria que eu fiz... 80 bolos, um bolo em cada mesa, teve uma guerra de confeiteiros. Olha que ótimo. Que as pessoas confeitavam e a minha filha escolhia. Eu tive, por exemplo, a do Bernardo, né, que fiz um convite, que era uma capa de revista na época, e aí ele era um jogador famoso. Que ótimo. Né? Então eu tive umas festas bem alternativas, mas eu nunca deixei de fazer. E eu tô sempre na última, já tem 25 anos que eu tô... Não, essa é a última, tá? Não, eu não faço mais. Tem 25 anos que eu tô na última. Pro filho? É mesmo? Mas assim, obviamente em proporções diferentes, mas eu acho muito importante. Eu tenho o álbum deles de idade cronológica, assim, desde a barriga, primeiro mês, né? Então é muito bonitinho você... Péssimo, não tem nada. Ai, mas eu acho lindo. E eles gostam de parar. Daí eles voltam àquele momento mesmo e eu acho... relembram. Eu acho bonito. E é foto revelada, né? Não se existe mais. Existiu também foto de papel, em alguma época. Sério? Existiu. Você revelava, né? Era uma revelação. É uma revelação essa... Sim. Você é perfeccionista?
Sem admitir, mas sim, com né? certeza. De sofrer mesmo, de sofrer. Hoje em dia menos, acho que por conta do estudo, um pouquinho, milhões de anos de terapia, mas foi uma dificuldade, assim, um personagem tava com um botão fora do lugar, tipo assim, passava me mal. incomodava, Hoje em dia eu acho que eu mudei bastante, assim, não acho que é toque, nada disso, mas sim eu tenho um cuidado especial com as coisas, em geral. E você sempre foi, quem te conhece sabe que você é ligada no 220. Você acha? Eu me acho tão amadura, eu me acho tão empresária. Você é empresário ligado no 220. Ah, entendi. Você ainda é assim? Você ainda se vê assim? Vejo, pior que eu vejo. Um pouco mais adulta, né? É igual assim, mas eu brinco que eu sou virada no giraia, não tem um termo aí. Mas eu me acho, hoje em dia, eu me acho um pouco mais amadurecida. Entendi. Né? Eu não quero ser uma pessoa chata e eu ficava pensando, será que eu era forçada? Mas é tão natural, tipo, é meu. Não tem é meu. Na hora que eu falo assim, Valia, você não fez isso. Tipo, já tinha feito. Entendeu? Mas eu acho que sim, eu tenho essa energia mesmo. E essa energia que move, né? Que faz com que a gente... Você trabalha com contato com o público, você faz as crianças felizes, as crianças rirem. Sim. Como que é fazer isso no dia que tá tudo desabando? Cara, eu vou te falar uma coisa que eu falo que a Tindolelê, até nisso ela me ajudou muito. Se eu te falar que nesses 22 anos eu acho que teve, tipo, vamos colocar umas 5 vezes que eu não consegui. Eu coloco o uniforme, é como se viesse uma outra pessoa. Baixa, mesmo né? Faz download da juro, assim, é uma coisa Tindolelê. que... já tive problemas, assim, né? Pessoais bem graves que, tipo, não dava vontade de levantar da cama, mas é muito natural também pra mim. Mas já aconteceu. É engraçado, eu pegar o uniforme não sei explicar, é muito natural pra mim. Mas eu acho que vai mudando de tempos em tempos, sabe? As prioridades mudam. Mas eu falo assim, quando eu falo com as minhas meninas, é como se a gente realmente esquecesse que você tem uma vida fora daquilo ali, quando você tá numa festa. Não sei explicar o que é, não vou saber. Mas é como se eu esquecesse mesmo que eu tenho uma vida, um problema, é entrega, não sei explicar. E agora, já tem um tempo que você está fazendo psicologia. Tem, menina. O que vai acontecer? Então, eu tô gostando muito, muito. Eu falo de propósitos, né? Poxa, os meus filhos cresceram. E daí você fala, qual que é o propósito? O que vem agora? Eu não sou uma pessoa ambiciosa em relação, nossa, eu quero mais, quero trocar de carro, quero trocar de casa, sou muito satisfeita com a vida que eu levo. Se eu tivesse um pouquinho, então, entendeu? Seria, mas eu sou uma pessoa muito grata, muito satisfeita, mas eu não sou essa pessoa. E a psicologia, ela me deu uma energia, uma vontade de ver alguma outra coisa acontecendo. Então eu tenho gostado muito de estudar, tem sido muito desafiador por eu ter essa inquietação muito grande. E psicologia, você precisa exercitar muito a concentração, o estudo em livro, a leitura, escuta. E eu sou uma pessoa muito falante. Teve uma amiga que falou assim, aqui, eu não tenho coragem de tratar com você, você é maluca, como é que você vai atender os outros? Aí, isso ela me descobriu também que você era maluca. Não, ela já sabia toda a vida. Mas aquilo veio comigo, tipo assim, me incomodou um bocadinho. Aí eu levei pra minha psicóloga, ela falou assim, você vai responder o seguinte, eu tenho propriedade de causa. Entendeu? Eu sou o próprio, eu vou te garantir o seu tratamento, porque eu vivi tudo que você pode. Exato, sou a prova viva de que dá certo. Eu sou a prova viva de que a psicologia funciona. É isso aí. Mas olha só, você já foi... Você é uma empreendedora que já teve padaria, confeitaria, cantina. E como é que você administrava isso tudo? Que horas que você entendeu que o Tindolelê era uma prioridade em relação a isso?
foi a Tindolelê que me proporcionou as outras coisas. Então eu falo, cara, isso é grande, porque para você ter uma padaria ou conseguir custear, financiar, né, uma padaria, ter a oportunidade de ter, eu falo que foi a Tindolelê que proporcionou. E aí existia a paixão, mas também existia uma outra situação, né, que eu acho que ninguém cresce sozinho, então se você tem uma pessoa, você né, prioriza e tal. Então na época isso aconteceu, e daí foi acontecendo. Chegou uma época que eu tinha 2 padarias, que era uma aqui no São Mateus e a outra no bairro que eu morava, e eu tipo dormi no volante uma vez, e aí tinha a Tindolelê no mês de outubro, que era... Cheguei a fazer 17 eventos num dia, em outubro. Que isso? 17? Eu fazia meu ano inteiro em outubro. Por causa do mês da criança. Mês da criança. Caramba. Então, era muita empresa que fazia, sabe? Empresas grandes, empresas famosas. Hoje em dia acontece bem menos. Não sei se foi a concorrência que aumentou ou a minha demanda que eu reduzi naturalmente. Acho que é um processo da vida, assim, né? Eu acho que são os... As empresas faziam mais festa da família, festa, fazia né? mesmo. A pandemia, ela mudou muita coisa. Até recurso financeiro, empresa que fazia festa tal, então não faz. E aí eu vi que eu dormi num sinal, eu falei assim, não tô tirando. Sinal, ainda bem, né? Tipo assim, chegando no sinal, aí eu dei aquela freada, porque em algum momento eu falei assim, não tô tirando o pai da forca, aí vendi uma padaria. E daí eu fui entendendo que a Tindolelê era minha paixão, que ela era o recurso principal da minha casa, dos meus filhos, do conceito todo. E daí, ainda em outro momento, eu tive mais 1 ou 2 padarias na época. Assim, vendia uma, também eu tenho muito esse feeling, essa visão, assim. Às vezes eu pego um lugar extremamente detonado, na minha cabeça eu já transformo ele todinho e consigo, tipo, fazer um lançamento, que foi o que aconteceu com a minha última padaria, né? Paguei, tipo, super barato nela, depois eu vendi ela por 5 vezes mais do que eu tinha comprado, né? Então, assim, eu tenho muito essa sensibilidade. Hoje eu realmente, assim, eu não tenho interesse, eu nunca falo, dessa água eu não beberei. Entendi. Mas hoje... Vai que aparece uma oportunidade. Hoje só de eu pensar em um negócio de porta aberta... Te dá coceira. Dá um coração bate aqui. Falta. Mas eu acho que esse talento aí, tipo, eu nunca estudei administração. Eu tenho até uma amiga que eu admiro muito, que ela é muito, muito boa em administração. Então eu me espelho nela e eu tive a oportunidade, ela me mostrou que era uma administração de verdade, tipo de DLP, financeiro, marketing, processos e pessoas. Eu não tinha ideia do que era isso. Isso foi em 2017, eu fiz esse curso que mudou a mentalidade, assim, muito forte. Foi um pontapé muito bom, assim. E aí, mudou a visão e eu falo que eu fiz um curso de administração em 1 ano, que foi esse meu aprendizado com ela. Como que foi a pandemia para você? Eu achei que eu tinha quebrado, né? Porque 2019 estava muito promissor e vinha assim, em acontecimento mesmo a gente vinha, por exemplo, já em 2019 eu já tinha festa até maio, junho de 2020. Já, contratos assinados, 50% pago, tudo direitinho. E aí eu vinha num processo meio que deprimido. Então, no final de 2019, eu precisava também de alguma coisa para me mover. Foi quando eu comprei a última padaria. E eu tinha comprei a padaria em dezembro de 2019. Ou seja, eu peguei o pouco recursos que eu tinha da Tindolelê, reserva de emergência, cartão, comprei a padaria. E veio a pandemia. Ainda bem que todo mundo comeu pão, né, na pandemia. Mas assim, foi uma situação muito delicada, assim, porque eu tinha coisas da padaria para custear, para pagar, e a Tindolelê zerou as festas. Até porque, por exemplo, por mais que você fosse fazer um bolinho para Liz, não tem criança, não tem dentro de casa. Então, por exemplo, quem fazia bolo se deu muito bem. Eu entendendo esse cenário, eu lancei uma festa na Caixa,
por causa da padaria, então eu tentei focar mesmo na padaria. Uhum. E eu falo assim, gente, eu quebrei, não é possível que meus colegas estão assim. Aí eu via um colega concorrente fazendo uma ação na internet, eu nunca fui muito de rede social. Eu falo que eu ainda prezo muito pela indicação, apesar de hoje eu ter bastante cliente novo de Instagram, mas eu prezo muito pelo relacionamento, que eu acho que é ele que vem o cliente, sabe, quente, assim, né? quente. Instagram também, hoje em dia mudou o cenário, né? Mas eu identificando isso, eu precisei focar na padaria. Nesse período também foi onde eu comprei a confeitaria junto com meu filho. Aí eu tava com uma padaria e uma confeitaria. E daí minha neta nasceu, daí... Aproveitou para estressar, né? Você não tava fazendo nada. Exatamente. Ai, que lindo. Foi isso. Tá bom. Valesca, pra gente caminhar pro final, como que você enxerga a turminha de Tindolelê pros próximos anos, né? Os primeiros 22 chegaram, como que você... O que você imagina? Quais são as suas perspectivas? Caramba, essa é uma parte que eu tô tentando entender também nesse processo, porque eu tenho 2 filhos que eu queria muito que eles assumissem, né? A minha filha, ela já deixa mais claro que ela fala, mãe, eu sou CLT de raiz. Eu falei, quem que ensinou essa pessoa? E isso ela puxou o pai. Ela falou, mãe, eu preciso ter horário para isso, para aquilo. Eu preciso saber que o meu dinheiro vai cair na minha conta. Não é que ela não acredite na Tindolelê, mas você é empreendedora, empresária, você sabe que é uma... A gente trabalha com manifestação, né? A gente trabalha com manifestação. Qual sentido que você tá falando? No sentido de, tipo, você não sabe o que vai acontecer. Não. Você precisa manifestar, precisa criar o dinheiro, exatamente, né? Você precisa fazer acontecer. Fazer acontecer. Então, isso para ela não traz um conforto. Apesar dela ser treinada, dela fazer muito bem o ofício, porque ela sabe tudo dentro da empresa também, de pintar, de ser personagem, de fazer recreação, ela sabe tudo também. Mas ela deixou isso um pouco mais claro. Pode ser que ela mude, ela também faz psicologia, ela tá no 3º período. Você tá em qual período? Eu tô no 5º. Quase meio psicóloga, né? Se eu terminar meio psicóloga. Meio psicóloga, né? Vamos fazer uma festa de arromba, meio psicóloga. Não vai. Eu tô, né? Já passei essa fase. Enfim, e daí ela já deixou isso um pouco mais esclarecido. Ela não fecha as portas. Ai, mãe, nunca. Mas não é uma coisa que tá numa linha de prioridade dela. O meu filho, ele já tem um talento que vem, ele é muito, você vê que ele tem uma vontade de empreender, um talento para empreender, mas por uma situação pessoal também, ele tá precisando passar por um processo que não dá pra ele assumir no momento. Então, eu tenho 22 anos que eu falo assim, nossa, eu queria tanto ter um sócio. Você queria ter um sócio? A maioria das pessoas não querem ter sócio. Mas é porque eu acho que é tipo assim, eu quero experimentar um sócio. 90% das pessoas falam, Valesca, não dá certo sociedade. Valesca, não dá certo sociedade. Eu vivo num mundo tão paralelo, assim, tão de... Pô, eu sou tão legal que eu acho que eu vou encontrar uma pessoa legal, entendeu? Assim, porque eu acho que existem pessoas legais por aí. Sim. Pô, eu sou a única, ai, que legal. Mas eu tenho muito aquela questão, eu não me indisponheria. Ou não me indisponho no não presente. Não me indisponho, Isso. Mas eu, por questões de dinheiro, por questões financeiras. Então, assim, eu já tive algumas pré-propostas ali, aquilo aliciando, sabe? E eu sempre quis também experimentar, mais por conta de saber que o negócio é muito interessante e que dá para muitas pessoas, tipo, terem um pedaço disso, porque eu faço por mim hoje, entendeu? Mas existe um mercado muito grande. Eu não faço uma divulgação, uma publicação assim, direcionada. Eu falo que atendimento é diferente de venda, né? Sim. Então eu faço um atendimento muito legal, mas eu não tenho nem tempo de voltar naquele cliente que procurou, tipo, para vender, para meio que dar aquela, né, a forçadinha na venda e tal. Não, porque já veio outro que quer fechar, já veio outro. Obviamente que em janeiro, fevereiro desse ano eu me assustei, porque eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque, tipo, foi
muito ruim. Mas é o cenário de janeiro e fevereiro, né? Que a galera vive loucamente, como se não houvesse amanhã em dezembro. Aí a conta chega, a pessoa fala, eu não E eu vou fazer trabalho com o nada. quê? Com crianças. E o que os pais fazem em fevereiro? Coloca o filho aonde? Na escola, que precisa de quê? De matrícula. Que precisa de quê? De livro. E daí é uma bola de neve. Uma bola de neve. Quem vai pensar em fazer festa? Entendeu? Entendi. Aí é isso. Então você vai ter que ficar mais 22 anos você mesma. Né? Na verdade, assim, como eu disse, eu estou estudando e a minha paixão é a Tindolelê. Mas, de fato, eu quero experimentar de alguma maneira a psicologia. Eu falo assim, é um pouco diferente, porque minha vida não depende da psicologia, né? Hoje eu tenho uma carreira, né? Eu não consegui estudar quando eu era nova, né? Filho pequeno, empresa crescendo. Hoje eu tenho uma carreira, mas eu queria muito fazer acontecer. Então, ali eu tenho, vamos colocar 3 anos para definir o que vai acontecer. Está um pouco em aberto, né? Entendi. Porque tem a questão pessoal do meu filho, que não dá pra gente fazer planejamentos profundos, né? Mas eu tenho esses 3 anos aí pra dar uma pensada. Vai estar com 25 anos. Né? A Tindolelê. Sim. Inclusive, uma vez eu te aliciei pra gente fazer um evento pra Juiz de Fora. Foi. Vamos fazer no dia 25? Vamos. Não, é sério. Vamos. A gente tá com 3 anos ali pra amadurecer. Evento, tá? 25 anos. Não tô brincando, é eu meu sei sonho. Que você não tá brincando. Eu quero colocar, tipo, meus 80 personagens em um ambiente que as pessoas têm acesso a eles. Eu sei. Entendeu? É um sonho dos 15. É um sonho dos 15. Já tem 7 anos que a gente falou sobre isso. Eu sei! Verdade. Só que não era o momento. Não era. Mas será? Daqui a 3 anos a gente vai fazer esse evento. Uma loucura, gente. Não sei como é que vai ser. Vai ser. Patrocinadores, já pode começar, tá? Já vem. Porque nós somos muito famosos, isso. Roberta, eu. Mas... Querida, obrigada pela sua presença. Linda a sua história. Que a sua história continue sendo de sucesso, dessa coragem genuína, dessa vontade, que eu acho que é isso que faz, sim, toda a diferença, né? Sim. E desejo para você e para a Tindolelê muita prosperidade, muita coisa boa que ainda vem por aí. Eu queria entrar numa pauta que eu acho que a gente não falou sobre a doação de órgãos infantis. Pode falar, fale. Por eu trabalhar com o público infantil, de fato, nunca calculei, nunca pensei, é um assunto muito delicado de ser falado. Hoje a gente passa por uma situação muito próxima e eu trabalho com criança, então é muito complicado. Nunca que a gente está desejando a morte de um filho, eu só queria realmente conscientizar. Se eu conseguir alcançar uma pessoa, exemplo, é uma colega nossa em comum, ela falou, Valesca, eu nunca tinha parado para pensar sobre. Se eu conseguir conscientizar um para falar para o outro, porque as pessoas não têm ideia da importância que isso tem, do transformar vidas, sabe? De pessoas que estão em uma situação precisando apenas de um sim. Não é você que vai dar esse sim. A gente não está desejando que aconteça uma tragédia com você, com a sua filha, de maneira nenhuma. É mais a questão de ser um pouco mais falado. E eu nunca falo sobre isso porque eu trabalho com energia, eu trabalho com diversão, então eu fico até incomodada né, eu não levo esse peso para a festa, né, porque a gente está falando de outro clima. Mas eu tomei esse propósito para eu falar um pouco mais a respeito disso. Eu ainda estou me organizando para saber como eu posso fazer uma campanha, né, de doação de órgãos, enfim. Doem órgãos. Seja a razão de um novo começo, de um começo de alguém. Exatamente. É isso. Às vezes acontecem fatalidades, né, coisas que a gente não gostaria nem de falar, nem de pensar, e muito menos de presenciar. E aí o que a Valesca está falando é isso, né, que existem muitas crianças que estão na fila para doação de órgãos, que estão precisando para recomeçar, para terem uma vida, para terem um caminho saudável, e que muitas vezes as pessoas estão realmente focadas na sua própria dor, naquele momento ali de tudo aquilo que aconteceu. Que é super compreensível. E não imaginam que existem outras pessoas que estão
também lutando para ter uma vida, né? E isso às vezes depende da doação de órgãos. Então é isso que ela está falando, não é isso? Sim. É isso, é mais a critério de conscientização mesmo, sabe? É isso. Então tá. Então fica o recado, vamos terminar para cima, feliz. Então, ótimo. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Sucesso sempre. Muito obrigada. E a palavra do especialista fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais. Prazer foi meu. Siga a gente nas redes sociais. Mande para um amigo. Não gostou? Manda para um inimigo. Mas siga, assista a palavra do especialista e eu te encontro na próxima edição.